Olá meninos do nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos então resolver algumas questões referentes então à nossa revisão para a prova do quarto bimestre, prova de língua portuguesa. Então vamos lá, temos aqui um texto, né? E aí, temos de ler o texto ou não? Vamos então observar isto na leitura do comando da questão e, logicamente, também nas alternativas, se necessário. Então temos aqui, o texto recebe o título de O Homem e a Galinha. Por que a história recebe esse título? Olha, gente, nós temos como responder a essa pergunta pelo título, O Homem e a Galinha. Mas, para isso, logicamente, nós temos que ler as alternativas, né? Então, temos aqui na A, porque eles são os personagens principais da história narrada. Será que é por isso? Porque eles representam, respectivamente, o bem e o mal na história. Será que é por isso? Pelo título, e aí? Porque são os narradores da história. E aí? O homem e a galinha. Porque ambos são personagens famosos de outras histórias. Ou porque representam a oposição homem-animal. Bom, pelo título eu sei que muitos aí não vão compreender ou não vão mesmo ter coragem de arriscar. Vamos dizer principalmente que, se fosse uma questão da prova, ou então de um concurso, como por exemplo o PAS, o Enem, vestibular ou concurso público, beleza. Mas nós temos de ler o texto principalmente por causa da questão 2. Temos aqui, ó, qual das afirmativas a seguir é correta em relação ao homem da fábula? Então, é um personagem preocupado com corte de gastos? Vamos ter de procurar isso. Será que é por isso que a afirmativa é correta? Mostra ingratidão em relação à galinha? Demonstra não ouvir as opiniões dos outros? Identifica-se como autoritário em relação à mulher? Revela sua maldade nos maus tratos em relação à galinha? Será que é por isso? Vamos ler o texto. Então vamos lá. Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia, a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente. Chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos. E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão de ló, dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Aí que o marido disse, para que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos tomar sorvete. Mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro. O marido não quis conversa. Acaba com isso, mulher. Galinha come farelo. Aí a mulher disse, e se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim, o marido respondeu. A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse, farelo está muito caro, mulher, um dinheirão. A galinha pode muito bem comer milho. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim, o marido respondeu. Aí, a mulher começou a dar milho para a galinha. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse, para que esse luxo de dar milho para a galinha? Ela que procure o de comer no quintal. E se ela não botar mais ovos de ouro? A mulher perguntou. Bota sim, o marido falou. E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia, a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão de ló. Ruth Rocha. Questão 1. O texto recebe o título de O Homem e a Galinha. Olha só, por que a história então recebe esse título? Então, o texto recebe esse título porque eles são personagens principais da história narrada? Exatamente. O homem e a galinha. Então, os personagens principais da história. Porque eles representam respectivamente o bem e o mal? O texto não tratou disso. Essa questão, gente, foi elaborada da seguinte forma. Uma alternativa está de acordo com o texto e o restante não. Não tem nada a ver essa questão de o bem e o mal, um representar o bem ou o outro representar o mal.
Tá? A galinha não representa nada em si, ela é indiferente, certo? O homem, pode representar o mal? Olha, não é que ele representa o mal, ele pratica, né, algumas ações que não são boas. Mas dizer que ele é o mal e o outro é o bem, que há a luta entre as forças, não. Porque são os narradores da história. A galinha não narrou nada não, né? Porque são, né? A galinha não narrou, então amém, não é essa daqui. Porque ambos são personagens famosos de outras histórias. Nada a ver. E neste tipo de questão, gente, vai haver alguma alternativa ou algumas alternativas que não vão ter nada a ver com a história, outras que são feitas para enganar, né, o então candidato ou quem está fazendo a prova, tal, né? E outras, né, outra vão parecer muito com, né, na verdade, a resposta correta. Porque são os narradores da história. Aí você pensa, o homem narrou, né? Momentos aqui em que ele falou, que ele narrou. Em que abriu-se então aqui a fala, né, dele, direta, né? Ou seja, o discurso indireto livre. Bom, não é essa, porque nós sabemos que a galinha não praticou, né? Agora a narração. Porque ambos são personagens famosos de outras histórias. Nada a ver. E porque representam a oposição homem-animal. Também nada a ver, né? Uma questão ligada, por exemplo, ao meio ambiente, ou então uma questão ligada à natureza, em como é que o homem se comporta, né, em referência aos outros animais, e aí vai. Não tem nada a ver. Questão 2. Olha, essa questão já vou adiantar. Ela tem todas as suas alternativas de acordo com o texto, corretas. Então não tem gabarito, não tem então uma alternativa que seja correta? Tem. Muitas pessoas, inclusive, acabam dizendo que esse tipo de questão é mal formulada, que está incorreta, né? Todas estão corretas, como é que eu vou marcar isso? E aí, né, falam muitas coisas referentes então a esse tipo de questão. Mas, mesmo todas estando então de acordo com o texto, você vai marcar aquela que apresentar a ideia central do texto, e não ideias periféricas. O que seria isso? Ideias que não vão tratar da ideia, né, geral do texto. Uma ideia que se trata de um acontecimento ali, da história, mas não é aquele resumo que você faz quando uma pessoa pergunta assim: então, esse texto, este filme, fala sobre o quê? Sobre um homem e uma mulher. Desculpe, um homem e a galinha. E, né, o homem, sua mulher e a galinha. E a galinha coloca ovos de ouro e aí? Ele é um personagem preocupado com corte de gastos? Ele é preocupado com corte de gastos. Mas será que esta é a ideia central do texto? Não, né? Sequer ele precisa cortar gastos. Ele já tinha ali ovos de ouro todos os dias. Ele, sem dizer que tratar de uma galinha com, por exemplo, pouca alimentação baratíssima. Será que é isso? Não, é maldade mesmo. Opa, dei a resposta, né? Mostra ingratidão em relação à galinha? Também não. Não é isso não, porque ele, né, logicamente mostrou ingratidão, mas não é esta a ideia central do texto. Tá? Demonstra não ouvir as opiniões dos outros? Também não. Identifica, aliás, ele, aqui está correto, né? Não, quando eu falei que também não, é porque não é o assunto central do texto. Ele realmente não escuta as opiniões da mulher, né? Identifica-se como autoritário em relação à mulher? Sim. Então, não está ainda de acordo com a ideia central do texto. Porque fala somente de acontecimentos durante a história, mas não é a ideia central. Esta, no caso história, fala sobre um homem que tinha uma galinha que botava ovos de ouro e mesmo assim ele a maltratava. Na verdade é isso, certo? Porque, por exemplo, aqui, você dá aquilo que é de mais barato para ele, né, para ela, na verdade, para a galinha, né, comer, e no final das contas ainda você acaba fazendo com que a galinha coma por ela mesma, ela vai ter de achar a comida, tá? Então, você pode observar que realmente é maldade, né? Não é somente questão de corte de gastos.
porque você pode cortar gastos para ofertar, por exemplo, alimentação mais barata, mas não, nem sequer se responsabilizar pela alimentação ele quis. Por quê? Maldade, são os maus tratos em relação à galinha. Então está aqui a nossa alternativa correta. Vamos a 2 aqui, aliás, desculpe, a 3, né? E a 3 vai começar a tratar de um outro conteúdo, pontuação. Esse é o primeiro na interpretação de textos. Então vamos lá, temos aqui na 3. Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido do enunciado. Temos os pesquisadores japoneses, que se encontram comprometidos com as culturas dos países avançados, acabam se tornando menos criativos. É esta correta. Ó, professor, mas e aí? Olha, a questão é nós analisarmos bem, né, minuciosamente o comando da questão. Temos aqui a supressão, você vai então retirar as vírgulas e haveria a alteração no sentido. Daqui em diante eu quero que vocês já se preparem nesse sentido, né? Nós já fizemos isso algumas vezes. Você vai receber uma questão para responder, principalmente do PAS, primeira fase, que vocês vão fazer no ano que vem. E geralmente as questões são tratadas, né, em dois âmbitos, na correção gramatical e no sentido. Então, por exemplo, você vai receber uma questão em que um termo da oração vai ser analisado e conforme haja uma paráfrase daquele, então, termo da oração, daquela, vamos dizer, parte do enunciado, e aí você faz uma paráfrase fazendo algumas modificações. Então eles vão perguntar se essa modificação vai incorrer em erro de, no caso, correção gramatical ou de sentido. Aqui eles só querem saber de sentido. Por exemplo, nós temos aqui a primeira. Os países menos desenvolvidos vêm buscando, ultimamente, soluções para seus problemas no acervo cultural dos mais avançados. Então nós temos aqui duas vírgulas. Então, fazer a supressão dessas vírgulas alteraria o sentido do enunciado? Não, porque um advérbio de uma só palavra, o uso de vírgulas, quando ele está intercalado, ou seja, no meio da oração, o uso de vírgulas é facultativo e não vai haver nenhuma alteração no sentido, nem sintática e nem semântica, né? A alteração. Porque o sentido, por exemplo, do advérbio aí ligado ao tempo vai continuar. Não vai haver alteração de sentido. Agora vamos a B. Os pesquisadores japoneses, que se encontram comprometidos com as culturas dos países avançados, acabam se tornando menos criativos. Olha, esse que se encontram comprometidos com as culturas dos países avançados é uma oração subordinada adjetiva. E há dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Nós temos a oração subordinada adjetiva restritiva, que serve para diferenciar um ser, né, do grupo ao qual pertence, ou alguns seres do grupo ao qual pertence, certo? E a oração subordinada adjetiva explicativa serve para trazer uma informação sobre um ser definido, conhecido, que você identificou, você não tem dúvida sobre quem, no caso, está a questão tratando ali, tá? E aqui nós temos os pesquisadores japoneses. Então nós temos aqui uma vírgula. Ainda poderia estar sem as vírgulas? Sim, porque poderiam ser alguns pesquisadores japoneses e não todos. Isso aconteceria se nós tirássemos a vírgula. Então, olha só, os pesquisadores japoneses que se encontram comprometidos com as culturas dos países avançados acabam se tornando menos criativos. Então, estes japoneses aqui são aqueles que se encontram comprometidos com as culturas dos países avançados, sem a vírgula. Agora, quando você coloca a vírgula, todos estes pesquisadores se encontram comprometidos com as culturas dos países avançados. Altera o sentido da palavra japoneses? Sim, porque vai alterar, então, na verdade, de quem se trata. Se é um grupo geral ou um grupo específico. Tá? Na verdade, se trata de todos ou de um grupo particular. É a mesma coisa de você, por exemplo, tratar de alguns alunos do nono ano ou de todos os alunos do nono ano. Há diferença de sentido. Né? Com a vírgula, está tratando de todos os pesquisadores japoneses. Então, aqui a supressão das vírgulas alteraria o sentido do
no caso, enunciado. Estamos aqui a 4. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Eu vou ler e depois nós vamos então fazer isso aí. Quando se trata de trabalho científico, duas coisas devem ser consideradas. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece e a outra é o valor prático que possa ter. Então vamos lá, olha só, nós temos aqui quando se trata do trabalho científico. Primeira oração. Por quê? Porque você pega o verbo e pergunta, olha só. Trata de quê? De trabalho científico. Se trata. Tá. Devem ser consideradas o quê? Duas coisas devem ser consideradas. Que coisas que devem ser consideradas? Que coisas? Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece e a outra coisa, a outra é o valor prático que se possa ter. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Olha só. Nós temos uma oração e uma outra. Tem conjunção entre as duas? Não, então vírgula obrigatória. E ainda há outra explicação. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial temporal deslocada para frente então da oração principal. Aí o uso de vírgula é obrigatório. Tá? Duas coisas devem ser consideradas, então a oração principal, e aí você finaliza a oração aqui. E a outra começa então restringindo, tá? Na verdade é uma enumeração. Que coisas são essas? Uma, então 2 pontos, certo? Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece. Por que 2 pontos? Porque nós temos uma enumeração. E aí você vem com ponto e vírgula entre as enumerações. Pronto, achamos a questão. Na verdade, quando eu coloquei esta vírgula aqui, a questão já estava resolvida. Por quê? Olha só. Nós temos aqui 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, ponto e vírgula, só que começa por uma vírgula. Pronto. Só pela primeira, que é uma certeza entre uma oração subordinada adverbial deslocada à frente da principal, vírgula obrigatória, não é ponto e vírgula, não é nada, ponto, 2 pontos, nada disso. É vírgula obrigatória. Pronto, era só marcar AC. Nem perder tempo com isso. Mas, como vocês estão aprendendo, né, então nós temos que conversar sobre todas as alternativas aí. Né? Então vamos lá, questão 5. Assinale o trecho sem erro de pontuação. Aí nós temos então aqui este AD. Olha só. Encaminhamos a Vossa Senhoria, aí vírgula e vírgula. Encaminhamos o quê? O formulário em anexo. Para o quê? Para o devido preenchimento. Tá? Então, temos essas duas vírgulas aqui, que separam a adjunta adverbial de 4 palavras. Ou seja, esta aí está correta. Beleza? Por quê? Porque um adjunto adverbial que está deslocado, na verdade intercalado, deve ser separado por vírgulas. Intercalado quando está no meio, tá? As outras, então, estão incorretas, tá? Olha só, nós marcamos a correta, certo? Temos aqui, vimos pela presente solicitar às vossas senhorias uma vírgula entre uma oração principal e uma oração subordinada substantiva. Não pode. Cientificamo-lo de que... Aí temos aqui, verificou-se a ausência da declaração dos beneficiários. Temos uma vírgula entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Tá? Então está incorreto. Deveria haver essa vírgula bem aqui. Ó. Beleza. E aí temos o Instituto da Previdência do Estado, vem solicitar vírgula entre verbo e o seu sujeito. Tá? A locução verbal aqui. E estamos remetendo em anexo o formulário, acho que eu já falei, né? O formulário, ó, nós estamos remetendo o quê? O formulário. Então, nós temos aqui o objeto direto separado do verbo por vírgula. Nós aprendemos que isso não pode, não é? Questão 6. Assinale as frases em que as vírgulas estão incorretas. Incorretas, tá? Será que há mais de uma? Vamos lá. Ora ríamos, ora chorávamos. Pode haver essa vírgula aqui facultativamente.
Amigos sinceros já não os tinha. Então, os é o objeto direto e amigos sinceros, outro objeto direto. Não pode haver dois objetos diretos ligados ao mesmo verbo. Então, esta vírgula aqui está correta. Beleza? A parede da casa era branquinha, branquinha. Nós temos aqui vírgula entre verbo e sujeito. Então, essa está incorreta. Né? Essa vírgula aqui está correta porque quando você tem dois objetos, você tem que separar por vírgula. Agora, aqui nós temos uma vírgula entre o sujeito e o verbo. E ainda temos dois núcleos que não estão separados por vírgula ou por conjunção. Era branquinha e branquinha. Não fica legal? Era branquinha, branquinha, vírgula. Tá? Paulo, diga-me o que sabe a respeito do caso. Temos aqui, então, um vocativo, a vírgula obrigatória, certo? João, o advogado. Nós temos duas vírgulas, por quê? Porque nós temos um aposto explicativo explicando um ser determinado. Né? Comprou, aí duas vírgulas para separar o adjunto adverbial, uma casa. Tá certinho. Leia o texto e responda as questões. Não é necessária a leitura do texto, tá? Julgue os itens a seguir. Marque C para certo e E para errado. O verbo motivaram concorda com o seu sujeito como sujeito composto. Com o, tá? Que ficou junto. Aí nós temos aqui, olha só, o verbo motivaram, linha 4. Motivaram. Quem é que motivaram? Olha só, por último, afirmam-se que os episódios envolvendo os policiais militares de Minas motivaram o governo federal. Olha o núcleo aqui, é episódios. Então, o sujeito é simples, está errado. Em vez de motivar o governo federal e o Congresso a estabelecer, também estaria correto motivar o governo federal e o Congresso a estabelecerem? Bom, está correto. Tá? Nós temos aqui, então, um infinitivo flexionado, referindo-se, então, a eles. Tá? Eu estabelecer, tu estabeleceres, ele estabelecer. Nós estabelecermos, vós estabelecerdes e eles estabelecerem. Tá? O governo federal e o Congresso. Em quem quer um novo modelo de polícia, o verbo concorda com a terceira pessoa do singular em virtude de o sujeito estar indeterminado. Olha só, o sujeito não está indeterminado porque o pronome aqui, no caso interrogativo, é o sujeito. Quem é que quer? Quem? Então está incorreto. E algumas questões pontuais também deixaram de constar da agenda política federal. Linha 7 e 8. O verbo também poderia concordar com o termo agenda política federal? Não. Por quê? Olha só. E algumas questões pontuais também deixaram. O que deixaram de constar? Algumas questões pontuais. Então, da agenda da Polícia Federal, nós temos então constar como objeto indireto ligado então ao verbo principal aqui constar. Então, o verbo também poderia concordar com o termo agenda política federal? Não, porque é o objeto. O verbo não concorda com o seu objeto. Tá bom? Então, errado. Afirmam-se que os episódios envolvendo os policiais militares de Minas motivaram. A concordância do verbo destacado está correta. Então, afirma-se que os episódios, está correta, motivaram. Né? Os episódios motivaram. Certinho. Agora vamos para 7. Complete as frases aplicando a forma verbal correspondente ao verbo indicado nos parênteses. Mudamos até de assunto, né? Na verdade, estamos em concordância verbal e nominal. Temos aqui números acidentes. Aconteceram, mas nós precisamos fazer uso do verbo haver. Então, o verbo haver, no sentido de acontecer, sempre vai estar na terceira pessoa do singular, porque ele não tem sujeito. Inúmeros acidentes é o objeto direto do verbo aqui. Objeto não concorda com o verbo. Verbo não concorda com o objeto, e sim com o sujeito. Mas qual é o sujeito? Se inúmeros acidentes é o objeto? Não existe. Quando não existe sujeito, qual é, então, a norma básica? Deixar o verbo na terceira pessoa do singular, a não ser por essa exceção aqui. Ó. Quando o verbo ser, por exemplo, que não tem sujeito, é um verbo impessoal, se refere à data, ou seja, aos dias do mês, ou então a horas, ele vai concordar com o numeral.
Temos aqui fazer 30 anos que meu pai morreu. Fez 30 anos que meu pai morreu. Não é fazem 30 anos. É fez. Porque fez o quê? 30 anos que meu pai morreu. Nós temos o objeto direto e não tem sujeito para este verbo. Terceira pessoa do singular. Coloque. Filho, já, e aí? Ser. 23 horas. São. Se fosse 1 hora, aí seria já é 1 hora, tá? São 23 horas e você ainda não foi dormir? Jogando videogame? Você tem de estudar para as provas. Ser, 26 de novembro. São. Então, nós temos que concordar com o numeral, apesar de não haver, logicamente, sujeito para estes verbos. E aqui vai ficar na terceira pessoa do singular, no caso do fez aqui e houve. Beleza, vamos lá. Questão 9. Às vezes, por necessidade de expressão, constroem-se períodos longos. O sujeito acaba ficando distante do verbo ou da locução verbal a que ele se refere. Para que não se perca a concordância verbal a ser feita, é necessário que se localize o núcleo do sujeito. Transcreva, na linha abaixo das questões, os núcleos do sujeito a que se referem as formas verbais ou as formas verbais locutivas. Locuções verbais sublinhadas. Então vamos lá. A. A cultura de paz, anseio de todos os povos e desafio para este século, deve ser cultivada por meio de hábitos diários de solidariedade e tolerância. O que deve ser cultivada por meio de hábitos diários de solidariedade e tolerância? A cultura de paz. Mas nós queremos o quê? Nós queremos os núcleos, né? Então, localize o núcleo do sujeito. Nós temos o sujeito, a cultura de paz. E qual o núcleo? Cultura somente, tá? Haverá uma questão muito parecida com essa daqui na prova. Então, cuidado, se colocar a ou cultura de paz ou a cultura de paz, está errado. Núcleo é a palavra principal do sujeito. Não é o a que deve ser cultivada, não é o de que deve ser cultivada, não é o paz que deve ser cultivada. É cultura. Cultura deve ser cultivada. Aí sim. Beleza, B. Alguns alunos, durante todo o 9º ano e com outros colegas, depois de estudarem muito, passam na primeira fase do programa seriado de seleção para graduandos da UNB referente à primeira série do ensino médio. Então, passam. Quem é que passam? Alguns alunos. Qual é o núcleo do sujeito? Alunos. Que não foi alguns que passaram, foram os alunos. Agora, o governo do Distrito Federal, depois de muitos protestos e depois do Ministério Público ter entrado com uma ação contra o governo, por negligência, comprou uma máquina de ressonância magnética. Quem é que comprou? O governo do Distrito Federal. Tá, então o núcleo é governo do Distrito Federal. Ah, mas o núcleo é governo? É governo, mas o nome é governo do Distrito Federal, é o nome próprio. Tá? Então, pronto. A respeito da concordância 9.2 nominal, complete as frases com o adjetivo em parênteses e faça as concordâncias possíveis. Uma forma ou mais de concordância, se houver. Carlos teve... Aí nós temos dois substantivos, ideias e atitudes. E o substantivo excelente. E aí? Olha, nós temos um adjetivo antes de dois substantivos. Concordo com o mais próximo, tá? Então, Carlos teve excelente ideia e atitudes. Concordou com ideias. Tá bom? Agora, nós temos o adjetivo obrigado, né? Obrigado pela sua atenção. Na verdade, aqui não vai funcionar como adjetivo, né? É obrigado pela sua atenção, disse ela emocionada. Ela, obrigado, concorda com ele ou ela. Obrigado para ele e obrigada para ela. E realmente é um adjetivo porque a pessoa fala assim, ó, eu sou obrigada. Ou, no caso, né, vamos dizer aqui agora o homem, eu sou obrigado, ou mulher, eu sou obrigada. A pessoa, né, referindo-se à palavra pessoa, logicamente é obrigada. Então, obrigada, um adjetivo. Pela sua atenção, disse ela emocionada. Então, para não atrasar a remessa, coloque
aí anexo. Anexas às embalagens. Porque nós temos o quê? As embalagens, né? Como o substantivo a que se refere, então, aqui, anexas. Questão 10. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Pronto. Tá, questão 10. Marque V para verdadeiro e F para falso e marque X na opção correta. Então vamos lá. Temos aqui. Há bastantes falhas em seu trabalho. Olha só essa concordância. Bastantes. Vai concordar ou com, então, um substantivo ou vai modificar um adjetivo, um advérbio ou um verbo. Tá? Sendo advérbio. Sendo, por exemplo, um adjetivo vai modificar o substantivo. A que palavra se refere bastantes? A falhas. Quantas falhas? Bastantes. Né? É isso aí? Ou seja, está modificando o substantivo? Tem de concordar. Nós queremos, então, fazer a avaliação aqui. Aqui é verdadeiro. Os trabalhos estão muito falhos. O que estão muito falhos? Os trabalhos. Falhos, trabalhos. Tem que concordar. É o predicativo do sujeito com o sujeito. E está concordando. Verdadeiro. É proibido a entrada. Está incorreto porque tem o artigo aqui. Com o artigo tem que, no caso, haver a concordância. A entrada é proibida. É proibida a entrada. F. Havia menos. Essa palavra nem existe na língua portuguesa. Tá? É menos, sempre. Menos mulheres do que homens. Não é porque aqui nós temos um substantivo feminino, do gênero feminino, que vai haver a menos. Tá? Isso nem sequer existe, essa palavra. Então, nós temos aqui, né, as questões 1 e 2 estão corretas. Está aqui. A. Pronto, gente. Terminamos então a nossa revisão para a prova. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que sejam bem-sucedidos nas suas provas, então. Então, até mais. Tchau, tchau.